A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo, do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @EG13183730 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @EG 13183730, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja AIG 13183730 e diga a qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que nos provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais,
sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para apresentar as minhas mãos ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual
edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à nossa live com mais uma oração para honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor. Vamos ao sorteio. Hoje de número par. Rebanho de número par 2 e rebanho de número 1 ímpar. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Capítulo 10 do livro de Hebreus contém 39 versículos. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Do 1º ao 4º versículo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetualmente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode renova pecados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11 contém
33 versículos. Paulo continua a sua defesa, do 1º ao 4º versículo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo do Senhor Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o Senhor Jesus o Cristo. Mas creio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Senhor Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filemão contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésio, do 15º ao 18º versículo. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Mais um versículo, mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live. Capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Capítulo 19 contém 21 versículos. 6 cidades de refúgio, do 1º ao 4º versículo. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossarás, e morarás nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha toda homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva aquele que sem o querer feriu o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 2 do livro de Esther. Capítulo 2 do livro de Esther contém 23 versículos.
Esther feita rainha, do 1º ao 4º versículo. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu rei, que tenha todas as moças virgens de todas aparências e formosura, na cidade de Susã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio da oferta. Oferta de número 33. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando. Oferta de número 33. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus, o Cristo, no Novo Testamento, na liderança geral da igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. A escolha dos 12 em Apocalipse para sentar nas 12 cadeiras não tem apóstolo lá, e sim somente, não tem pastor lá, e sim somente apóstolo, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se assentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você, ou quem você trouxer até nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações é uma mentira, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esse espírito maligno agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Rebanho de número 10, par. E rebanho de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque.
Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, do 1º ao 4º versículo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o legítimo se suscita. Por esta causa a lei se afrosta e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. O livro é Eclesiastes, 12 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes contém 16 versículos. Tempo para tudo, do 1º ao 4º versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Vamos a mais um rebanho. Há tempo para tudo. Rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. O livro é Efésios, 6 capítulos. O capítulo do livro de Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Efésios contém 22 versículos. Do pecado para a salvação pela graça, do 1º ao 4º versículo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Senhor Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e de número 13 ímpar. O livro é 1 Reis, 22 capítulos. O capítulo sorteado do livro de 1 Reis é o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de 1 Reis contém 51 versículos, que diz assim: Salomão edifica palácios reais, do 1º ao 4º versículo. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e 50 de largura, e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, os quais pousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas à janela em 3 fileiras. Vamos agora ao último rebanho.
Rebanho de número 12 par e do número 11 ímpar. O livro é 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. Apostasias nos últimos tempos, do 1º ao 4º versículo. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que o Senhor Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada recusável. Glórias ao nosso Senhor. Irei agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. A partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 1. Oferta de número 1. Gratidão pela presença. Oferta de número 1. Nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @G1318 37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Metalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus me conceda um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 20. Livro de 1 Samuel, 31 capítulo. Capítulo é capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Contém 23 versículos. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe.
do 1º ao 4º versículo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que o Senhor Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este morreram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de Isaías. Capítulo 38 do livro de Isaías. Capítulo 38 do livro de Isaías contém 22 versículos. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Do 1º ao 4º versículo. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo... Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Tiago, 5 capítulos. Sorteio do livro de Tiago. O capítulo é capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Do 1º ao 4º versículo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras e dos vossos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vamos a mais um livro. O livro é 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com as nossas lives. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é do livro de 1 João, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de 1 João contém 29 versículos, que diz assim: Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com o Senhor Deus. Do 1º ao 4º versículo. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vou-la anunciando a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido,
anunciamos também a vós outros para que nos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus o Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é 1 Crônicas, 29 capítulos. O capítulo é capítulo 27 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 27 do livro de 1 Crônicas contém 34 versículos. Os turnos de serviço para cada mês, do 1º ao 4º versículo. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabdiel. Em segundo turno havia 24.000. E era este os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aioita, e cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei novamente sortear mais uma oferta que as nossas 12 igrejas virtuais e canais estão oferecendo. Glórias ao nosso Senhor. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos vídeos, em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 52. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando. Oferta de número 52. Muita atenção. Nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. A primeira questão. É possível crer no Senhor Deus o Todo-Poderoso e não ser santo? A segunda. É possível crer no Senhor Deus o Todo-Poderoso não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? A terceira. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? A quarta. É possível o Senhor Deus o Todo-Poderoso ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? A quinta. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são de igrejas do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6. É possível fazer um culto de adoração espírita em verdade? João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? E se você ou quem você trouxer para nós que vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oração. Para a gente dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live,
na sua igreja virtual, @IG1318370300. Seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Gênesis, 50 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Gratidão pela presença. Capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo 5 do livro de Gênesis contém 32 versículos. Descendentes de Abraão. Este é o livro da genealogia de Adão. Descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que o Senhor Deus criou o homem, a semelhança do Senhor Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Vamos a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. Terceira João, 1 capítulo. Livro de 3 João, 1 capítulo, perdão. Contém 15 versículos. Diótrefes, o ambicioso, Demétrio, fiel cristão. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí for-lhe-ei lembranças das obras que ele pratica, proferido contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo, e o expulsam da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede do Senhor Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Senhor Deus. Quando a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. O livro é Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. O capítulo é capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu precursor. Do 1º ao 4º versículo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometeram perversidade serão como restolho.
O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei o perverso, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. O capítulo do livro de Marcos é capítulo 9 do livro de Marcos. Capítulo 9 do livro de Marcos contém 50 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que ouvi se encontram algum a que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com o poder o reino do Senhor Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra se poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com o Senhor Jesus. Vamos agora ao último livro. O livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 10 do livro de 2 Samuel. Capítulo 10 contém 19 versículos. Davi derrota os amonitas e os sírios. Do 1º ao 4º versículo. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para Anum, filho de Naás, com seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos para o Consolador acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum, pensas que por Davi ter haver mandado consoladores, está chorando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo, seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Escolha um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada para sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 15
vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 10. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 7. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 38. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 27. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 5. Perdão. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 5. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 9. E por último, você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Mais uma vez, gratidão pela presença. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na igreja @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar verdadeiramente e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e as outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais,
abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembre-se que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é com o Senhor Deus, manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um nesta live, sejam todos muito bem-vindos e aguardo vocês na próxima live.